eu ia fazer algo diferente, porque eu sabia que ia vir pouca gente hoje. E eu ia fazer eu ia pôr até a gente para sentar em círculo, mas deixa assim que tá com cara de igreja, eu vou deixar assim. Tá com cara de, como é que se diz? De igreja sempre é, né? Onde tem 2 ou 3 é uma igreja, né? Mas deixa, que senão eu vou ter que largar o microfone, aí não era essa a intenção. Amém? Mas eu vou bater um papo com vocês. Era um estudo, na verdade, eu ia trazer uma aplicação. E a gente vai falar então sobre isso. Eu quero que você preste bastante atenção, que tem uma coisa muito interessante sobre o texto que a gente vai usar. E esse texto, junto com outros textos da Bíblia, se você entender o que eu vou falar aqui hoje, você vai entender muitas coisas que você vai ver na Bíblia que você não sabia por que aquilo acontecia. Então tem um pouco de estudo dentro disso, mas tem uma aplicação para a sua vida também, tá bom? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Josué 24. Hoje nossos irmãos estão viajando, tem outros num evento, né? Vamos lá. Esse púlpito é pequeno, né? Vai vir um outro grande aí, que aquele lá é bom. Aquele lá dá para pôr várias coisas aqui assim, aí. Amém. Nós não vamos ler, mas eu vou falar sobre o capítulo 24, porque ele é comprido, e eu quero explicar algumas coisas aqui e pedir para que Deus nos ilumine, nos abençoe. Vamos orar pedindo a Deus a iluminação do Espírito Santo para entendermos a sua palavra. Ó Deus amado, que a tua palavra que foi inspirada, Senhor, possa vir agora iluminar os nossos corações, as nossas mentes, para compreendermos a profundeza, os mistérios que há, Santo Deus, ocultos, Senhor, que o Senhor só revela àqueles que te amam, àqueles que te buscam, àqueles que querem entender sobre o Senhor. Meu Deus, revela esta noite, meu Deus, ilumina o coração daquele que deseja te conhecer mais. Meu Deus, transborda de alegria o coração que vem buscar hoje respostas e decisões que precisam ser feitas, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus, amém. E eu quero falar sobre a decisão mais importante que o homem, que o ser humano pode tomar na vida. A decisão mais importante que qualquer pessoa nesse mundo não é casar, deve ser, a decisão mais importante na vida. Decisão parte de uma escolha, e quando você pensa em escolha, você logo pensa que por você estar aqui foi uma escolha sua. A roupa que você colocou hoje foi uma escolha sua. A pessoa com quem você se casou é uma escolha sua. O carro ou a bicicleta que você tem, foi você que comprou, foi escolha sua. A cor que ela tem. A igreja que você frequenta, a igreja que você está, é uma escolha sua. Muitas coisas você não escolhe, mas você decide que elas devam acontecer. Por exemplo, quando decidimos ter um filho, é uma decisão. Vamos ter um filho. Quando você decide ir ao médico, estou doente. Você não escolheu estar doente, mas você precisa ir ao médico. Você precisa ir ao médico. Então, você faz escolhas, e também as escolhas, sejam elas boas ou más, elas todas são acompanhadas de consequência. Toda escolha tem consequência. E se eu não escolher? Também haverá, porque o não escolher já é uma escolha. Se existe eleição para presidente da República e você, acho que é voto em branco, né, que fala que vai para o candidato que está ganhando,
Você votou em branco, você quis se manter neutro, só que o seu voto vai contar contra você, contra o seu país. Então, toda escolha, ainda que seja ficar em cima do muro, terá consequência. Tem responsabilidade em escolher e também em não fazer escolha. Simplesmente não escolher não te torna menos responsável do que vai acontecer. O que vai acontecer é responsabilidade das nossas escolhas ou da não escolha delas. Agora, a maior decisão, a maior escolha que nós podemos fazer, e eu quero já adiantar, é Deus. É escolher andar com Deus. É escolher viver para Deus. Essa é a maior escolha que qualquer pessoa no mundo pode fazer. Pode ser que você não entenda ou que alguém não entenda isso, mas porque é em Deus que está a sua vida. Ele te deu e sua vida está em Deus. Então Ele é o doador da vida e a eternidade também está nas mãos dele. E se você crê na eternidade, então a melhor escolha que você pode fazer em vida para a morte é Deus. Não existe outra coisa que você possa desejar, ainda que seja toda a riqueza do mundo. A melhor escolha é Deus, porque ela vai além da vida. E Deus exige de nós uma posição. Não dá para ficar em cima do muro. Deus exige de nós que nós façamos essa escolha. Ele quer que a gente tome uma decisão. E não dá também para ficar dizendo assim: Senhor, eu quero, mas ao mesmo tempo eu sou tão malandro, eu sou tão assim, né? Eu gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo, e não dá. E a gente não assume também uma responsabilidade. A gente ouve muitas pessoas dizendo: eu não vou para a igreja porque eu estou fazendo umas coisas erradas, eu ainda bebo, eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo. E como se ele pudesse ser santo sem Deus para poder buscar a Deus. Pelo contrário, Jesus diz: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. É justamente aquele que está mais encardido, sujo, mal cheiroso, é este que precisa de Jesus, é este que ele quer. E ele diz: venha como está. Mas é preciso uma decisão. Essa pessoa tem que decidir por isso, ela tem que querer fazer isto. E Josué, nesse texto, vocês devem conhecer, no versículo 15, famosíssimo, e ele é a razão de centenas de heresias também, esse versículo. Vamos ler ele isolado, como está aqui. Versículo 15 do 24: porém, se vos pareceis mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem sirvam os vossos pais, que estão da além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitas pessoas pegam esse versículo, não lê ele todo, lê só: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existem músicas, inclusive, que falam disto, usam esse texto, mas ele está fora de contexto. Por quê? Porque esse texto, ele não está falando de promessa. Preste bem atenção. Não é promessa isso aqui. E nós vamos entender por quê. Eu e minha casa serviremos ao Senhor não é promessa, não é profecia e não é bênção. É uma escolha. E a gente vai ver isso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas às vezes ficam repetindo esse texto, achando que isto vai acontecer, como se fosse invocando a bênção de Deus. Mas meu irmão, o que vai fazer Deus entrar na sua casa e na sua vida é começar em você, Deus na sua vida. O restante as coisas vão andando. Não é proferindo esse versículo que vai acontecer no mundo espiritual algo diferente. Não, tem que acontecer em você. E Josué está falando isso não é porque ele está invocando a bênção de Deus. Eu e minha casa vamos servir o Senhor. Meu marido não é convertido, né? Meu irmão não é convertido, mas vai servir ao Senhor. Não é isto que Josué está dizendo.
Ele está falando de decisão, de escolha. Ele está olhando para o povo e dizendo assim: olha, se vocês não querem servir a Deus, se vocês acham que é ruim servir a Deus, se vocês acham que não vale a pena, então eu quero dizer uma coisa para vocês: eu e a minha casa, ele está falando da família dele, nós vamos servir ao Senhor. Ele está dizendo: se vocês não querem, a minha família e eu, nós vamos, porque aqui nós já decidimos isso. Essa é a nossa decisão. Então não é uma bênção, é uma decisão que está sendo tomada. Ele está dizendo: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Se não é esse o caminho que vocês querem, é problema de vocês. É isto que Josué está dizendo. Então estamos falando de decisão, estamos falando de compromisso. Mas por que é então que Josué ele vem falar deste pacto? E agora eu quero falar de pacto. E é sobre o pacto que eu quero que a gente preste muita atenção, porque a Bíblia, quando fala de aliança e pacto, é muito interessante. Josué está fazendo um pacto aqui: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O capítulo 24 todinho é um pacto. E por que ele está falando isso para um povo que era o povo de Deus? Israel não é o povo de Deus? Não foi o povo que Deus resgatou do Egito? Não era o povo que Deus ama? Não era o povo que Deus salvou da escravidão, trouxe para ele? Por que Josué está tendo que dizer: se vocês não querem servir, não sirvam, mas eu vou servir? É como chovendo molhado. É como eu chegar aqui agora e dizer assim: se vocês não aceitarem Jesus, eu vou aceitar, eu já aceitei. Como só tem todos os crentes aqui, eu estou fazendo uma pergunta que não vai fazer quase todos. Eu estou fazendo uma pergunta que talvez não faz sentido para vocês, porque presume-se que todos aqui são salvos. Por que Josué está falando: se vocês não querem, não escolham, mas eu vou escolher? Sendo que é o povo de Deus que ele está falando. Esse povo não tem escolha, eles têm que servir a Deus. Então Josué no capítulo 24, e aí cabe a pergunta para nós também: por que hoje eu estou pregando isso? Será que tem alguém aqui que não é crente? Será que tem alguém aqui que precisa se decidir por Cristo? Será que tem alguém aqui que precisa tomar uma decisão de andar com Deus? Talvez não. Mas o que ele está querendo dizer aqui é outra coisa, é algo mais profundo. E o pacto que nós vamos falar, ele chama pacto de suzerano. O que é um pacto de suzerano? E aí que eu quero que vocês prestem atenção, que isso é muito legal. Isso vai servir para muita coisa quando você lê a Bíblia. O pacto de suzerano é quando um rei muito forte, com um exército muito numeroso, ele geralmente conquista outros povos menores, e aquele povo menor decide então servir esse rei, se torna vassalo desse rei. E para servir esse rei, esse povo menor, pequeno, frágil, ele não tem força para lutar, ele se une a esse rei. Então eles pagam impostos, mas e quando o rei promove guerra, esses povos têm que ajudar na guerra. Em troca, o rei também protege eles. O exército do rei protege os povos vassalos, os seus súditos. Só que para isso existe um pacto, e é o pacto que Josué está fazendo com o povo de Deus. Esse pacto, ele é antigo, ele vem dos povos hititas, muito antigo mesmo, e é uma prática muito utilizada pelos povos antigos, e você vai ver isso várias vezes na Bíblia. Se você prestar atenção no que eu vou falar agora, você vai perceber outros momentos em que esse pacto de suzerania aconteceu na Bíblia. Então esse pacto ele funciona assim: o rei ou um porta-voz vem até o povo e diz: olha, o rei promete guardar vocês, proteger, fazer isso, e vocês prometem fidelidade, isso, e se vocês não cumprirem, então vai acontecer isso. Então existe um pacto, e nesse pacto o povo concorda e aceita, e aí então passa a ser um pacto de suzerania.
Deus fez esse pacto com Abraão. Se você ler depois como Deus chamou Abraão, você vai ver que Deus passa uma coluna no meio de dois animais decepados. Aquilo é um pacto de suzerano, é onde o rei passa no meio dos dois animais cortados, e ele quer dizer o quê? Que aconteça aquilo que aconteceu com o animal se um dos dois descumprirem o pacto. Deus fez esse pacto com Abraão passando no meio dos animais. Deus estava garantindo para Abraão na linguagem, na cultura dele, entende? Deus, ele se manifesta na cultura humana. Deus se manifestou na cultura deles. Então aqui nós temos esse pacto. Então essa passagem que nós estamos lendo fala sobre a primeira parte desse rei, então, que é nosso Deus. Ele está se apresentando para nós hoje, para nós tomarmos uma decisão. Deus hoje se apresenta para nós. Nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Só que hoje Deus quer falar algo diferente. Deus se apresenta para nós e diz assim: hoje eu sou o rei e vocês agora serão meus vassalos, serão meus súditos. Então Deus agora vai começar a se apresentar para todos nós, como se apresentou para eles, e dizer o que Ele faz e o que Ele fará, se nós nos aliarmos a Ele. Então Josué, ele começa a falar. Se você ver aí no versículo 2, então Josué disse a todo o povo, do capítulo 24: assim diz o Senhor Deus de Israel. Ele reuniu todo Israel para fazer esse pacto. Assim diz o Senhor. Josué é o porta-voz do rei, o suzerano. O Senhor aqui está fazendo o papel de suzerano. Assim diz o Senhor. E aí vem os termos do pacto. Começa a ver os termos do pacto. Ele fala que Deus escolheu Israel sendo esse povo pequeno e frágil. Se você pegar lá em Deuteronômio 7, Deus diz assim: eu não escolhi vocês. Presta atenção. Deus diz para Israel lá em Deuteronômio 7: eu não escolhi vocês porque vocês são fortes. Eu não escolhi vocês porque vocês são um povo bom, porque vocês são numerosos. Eu não escolhi vocês por causa disso. Eu escolhi vocês porque eu prometi a Abraão, eu tenho uma aliança com Abraão, e vocês são descendência deles. Por isso que eu escolhi vocês. Deus, ele honra com o pacto dele. Então Deus, no primeiro momento, ele nos convida a refletir de quem ele é. Ele é o rei que está agora fazendo uma proposta com a gente de pacto. Ele diz que escolheu Israel sendo um povo pequeno e frágil. Você sabia que ele só cumpriu a escolha ele só cumpriu o desejo de escolher Israel por causa de Abraão? Ele prometeu para Abraão: em ti você será uma grande nação, as areias do mar, as estrelas do céu, pode contar que será a sua descendência. De ti levantarei uma grande nação, e essa nação é Israel. Então Deus escolheu Israel não foi porque Israel era boa, mas porque ele prometeu para Abraão que faria isso. Então Deus não volta atrás. Mas Abraão também não fez nada de bom para Deus escolher Abraão, porque Abraão veio da onde? Quem sabe? Da onde veio Abraão? Quem era o pai de Abraão? Tera era o pai de Abraão, e Naor. Eles vieram da onde? Ur dos caldeus. O que tinha em Ur dos caldeus, além do Eufrates, do rio Eufrates? Idolatria. Abraão era idólatra. Ele era pagão. Deus pega o homem idólatra e pagão e diz: sai do meio da sua parentela e vai para onde eu estou te enviando. Abraão vai conhecer um Deus que ele nem sabe quem é. Então Abraão também não fez nada de bom para que Deus olhasse para ele e falasse: eu vou querer esse indivíduo. Deus escolheu e fez um pacto com ele, porque ele teve fé para acreditar em Deus, e foi às cegas atrás de uma voz, de um Deus, de um ser que falava com ele, dentre tantos deuses que ele tinha, ele escutou. E
Deus então foi ensinando, e ele passou a ser o Deus de Abraão. Abraão começou a conhecer Deus e viu que esse Deus era diferente dos outros. Mas então é por isso que vem essa aliança, esse pacto. Deus não escolheu Israel porque eles eram bons, mas por causa da aliança que ele fez com Abraão. E agora Deus está fazendo aliança com Israel. Olha, eu não escolhi vocês, não, eu escolhi por causa de Abraão que eu escolhi vocês, mas agora o meu pacto é com vocês. Deus não escolheu a gente também não, mas agora o pacto é conosco. Ele fez uma aliança conosco através de Cristo. Quando Jesus fala assim, meu sangue da nova aliança, nós estamos sob essa aliança. E hoje Deus está falando conosco. Não foi porque vocês são melhores, não, não são porque vocês me buscaram, não é porque vocês me amam, é por causa do meu filho que eu faço um pacto com vocês, né? Então Deus escolheu porque Ele prometeu a Abraão. Isso está no verso 3 e 4. Ele libertou o povo do Egito quando foi escravizado, no 5 e 7. Aqui está falando tudo que esse Deus faz, tudo que o suzerano faz, tudo que o rei fez pelo aquele povo escravizado. Está mostrando os benefícios que esse rei promove, que esse Deus está promovendo. Ele libertou vocês do Egito através de Moisés, versículos 5 e 7. Deus venceu os inimigos de Israel pelo caminho e fez chegar até uma terra boa, versículo de 8 a 12. E no versículo 13, vamos ler o versículo 13. O que foi que Deus fez para Israel? Porque isso está dentro do contrato que Ele quer que Israel assine. Diz assim: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela, comei das vinhas e dos olivais que não plantaste. Eles entraram na terra de Canaã, e Deus está falando: vocês construíram essa cidade? Não, eu dei para vocês. Vocês plantaram as oliveiras, as videiras? Não, eu estou dando para vocês. Vocês trabalharam nessa terra? Não, é eu que estou dando. Então o suzerano está dizendo tudo o que ele faz. Ele está dizendo para Israel por que ele é uma melhor escolha. Porque ele é o Deus que cuida, ele é o Deus que vai prover, ele é o Deus que sustenta. E Israel tem que ouvir atentamente, porque isso faz parte de um pacto que eles vão ter que assinar. E eles estão ouvindo tudo o que o porta-voz do suzerano está falando. Deus fez isto. E ele vem contando uma história. Ele vem contando toda a trajetória deles, de tudo que Deus fez para eles. Deus se coloca no lugar de suzerano em nossas vidas, na vida deles, para falar sobre todos os bens que Ele tem feito para Israel. Israel precisava ouvir atentamente, porque Deus havia feito por eles tudo sobre juramento e aliança com Abraão. E assim como Israel, nós somos pequenos e frágeis também. Nós precisamos de um Deus forte. Nós não podemos lutar sozinhos. Nós não podemos andar sozinhos por aí. Nós somos um Deus que precisamos nos aliar a um Deus, a um rei forte. E esse Deus está dizendo para nós: eu quero saber se vocês entendem todo o benefício que eu faço para você. Você é capaz de pensar em todos os benefícios que Deus já fez por você? Eu sei que você passa por luta, eu sei que você passa por aflição. E quem tinha um suzerano do seu lado, não quer dizer que não ia ter ataque de ninguém. Ia ter, mas ele ia vir ajudar. Ele ia vir com o exército dele ajudar. Você tinha proteção. Então não quer dizer que nós não tenhamos problemas. Quer dizer que Deus está dizendo: você se lembra de tantas coisas que eu já fiz por você, porque você está aqui hoje. Eu fiz muita coisa por você. Eu te guardei, eu te preservei até aqui, né? E Deus então está falando isso conosco também. Nós somos pequenos e frágeis. Não partiu da gente buscar a Deus, mas Ele nos buscar. Como diz lá em Efésios 2:1, que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse mundo, Carlos, você estava eleito. No coração de Deus, tudo está concretizado. O meu amanhã está feito. Deus conhece. E antes que tudo isso existia, Ele já saberia que estaríamos falando sobre isso hoje. Porque Deus, o presente,
o futuro e o passado é o presente para Ele. Não existe futuro para Deus, existe só presente, porque Ele é. Diga, ó, e Senhor, quem eu vou dizer que o Senhor que está me enviando? Que Deus que eu digo que é? Ele fala, diga que eu sou, estou enviando você, ou estou sendo aquele que é. Deus é. Nós somos cristãos, precisamos olhar para a nossa história. Olhe para a sua história, meu irmão, porque Deus quer fazer um concerto com você, uma aliança, e você precisa entender bem os termos do pacto que Deus quer fazer com você. Olhe para a tua história, olha para quem você era, lembra do que você poderia ser se não fosse Deus na sua vida. O que você seria se não fosse Deus na sua vida? Tudo que Deus fez por você até hoje. Quantas coisas Deus já livrou você, quantas coisas Deus fez por você, quantas coisas que você talvez nem sequer saiba que Deus já fez por você. Por isso nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim como Deus chamou Abraão de um lugar idólatra, Deus nos chama da ignorância da sua presença para com Ele estarmos com o nosso coração e a nossa força. A segunda parte desse pacto, Deus fala da sua fidelidade. Ele nos convida também à fidelidade. Agora entra a outra parte, porque num pacto o suzerano está dizendo que ele é fiel, que ele faz coisas, que ele fará coisas, mas ele também agora quer que os súditos dele também se proponha fidelidade a Ele, né? Então nós podemos comparar esse pacto, essa aliança, como um contrato. É parecido com um contrato. Em um contrato existe o que? Cláusula, não é? Existem cláusulas. E aí tem os deveres, obrigações, multas, punições, se você não cumprir o contrato. E aqui em Josué nós vemos que esse pacto, ele mostra quem Deus é e faz por Israel. E agora Israel deve mostrar qual é a sua parte nesse pacto. A parte de Israel se resume a um único item que esse Deus exige. Deus exige somente uma coisa de Israel. Vamos lá? Versículo 14. A única coisa do contrato que Deus está exigindo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates, Abraão. E no Egito, quando estavam no Egito, também aprenderam sobre os deuses egípcios e servia o Senhor. O único requisito para Israel era servir a Deus e cultuar a Deus, temer ao Senhor, cultuar a Deus em sinceridade e verdade. E ele fala: joguem fora os deuses que vocês têm. O povo de Deus tinha deuses ainda no meio deles, deuses que veio da além do Eufrates, ou seja, da herança ainda de Abraão, deuses ainda que eram da herança do cativeiro do Egito, e o povo servia a Deus, mas também tinha aqueles ídolos que chamam de ídolos domésticos, né? Ídolos domésticos. E então Josué está dizendo, em nome de Deus: vocês só têm uma coisa para fazer nesse pacto: joguem tudo isto fora e cultuem somente o Senhor. E é lógico que você deve pensar assim: mas eu só cultuo a Deus, eu não tenho imagem na minha casa, eu não sou idólatra. A verdade é que Deus, quando fala de idolatria, o que é idolatria? É ter algo, é adorar algo num lugar que a glória seria devida a Deus.
E Deus não divide a sua glória com ninguém. Nesse momento Deus é ciumento, de verdade. Deus não admite, em hipótese alguma, concorrência com Ele. Deus não aceita que nada seja colocado do seu lado, que Ele seja comparado a um ser celestial, ao homem ou ao animal. Deus não aceita ser trocado por outra coisa. Se você olhar lá nos 10 mandamentos, você vai ver: não farás imagem de esculturas, não terá outros deuses além de mim, nem prestará culto a eles, nem imagem do que há em cima no céu, embaixo na terra, no profundo do mar, porque eu sou um Deus zeloso. O zeloso é ciumento, é igual um marido que descobre que a esposa está tendo um caso. Deus, Ele fala que tem ciúmes e que Israel é uma prostituta, porque trai ele com outro homem, que é Baal. Deus faz essa linguagem para mostrar como Ele se sente, como é repugnante a idolatria para Ele. Ele se sente um traído, um homem que a esposa o trai com outro, e Ele fala: você é minha mulher, mas você me trai com outro homem, com Baal. Então Josué fala aos israelitas que eles deveriam jogar todos os deuses fora. Irmãos, já pensou todo esse tempo andando com Deus, esse povo, e ainda tinha deuses do tempo de Abraão no meio deles, ainda tinha deuses do tempo do Egito, da escravidão. Eles adoravam a Deus, eles serviam a Deus, só que eles também tinham esses outros deuses ainda, e é isso que Deus quer arrancar do meio deles. Deus não quer adoração cega, mas Ele quer temor, sinceridade e verdade, como diz no versículo 14. Quando Ele fala que quer temor, verdade e sinceridade, o que foi que Jesus disse para a mulher samaritana? Quando ela pergunta assim: é nesse monte ou é no outro que nós devemos adorar o Senhor? E Jesus fala assim: nem aqui e nem lá, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não mudou nada, nem no tempo de Josué, nem no tempo de Abraão, nem no tempo de Jesus e nem no nosso tempo. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é simplesmente entrar numa igreja, não é só entrar num templo, não é nada disto. Deus procura uma adoração sincera. E nós temos deuses para jogar fora? Você tem deuses na tua vida? Você tem ídolos na tua casa para jogar fora? De repente tem, não sei, eu não conheço a tua vida tão profundamente, né? Mas será que nós temos ídolos como cristão? Então o problema da idolatria não é a imagem em si, porque a imagem em si pode ser uma escultura, mas o problema é quando a glória devida a Deus é transferida para a imagem, ou quando a glória devida a Deus é transferida ao ser, a pessoa que representa a imagem. Este é o problema. A glória, o problema é quando nós pensamos em tempo, por exemplo, se você tem a sua dedicação a algo ou alguém, a ponto dessa pessoa praticamente assumir o lugar de Deus, isso é idolatria. Se você gosta tanto do seu carro, como eu conheço alguns, que ilustra o carro o final de semana todinho. Irmãos, eu nunca lavei um carro na minha vida, eu vou falar bem a verdade para você, nunca. A gente manda lavar uma vez por mês, mas eu mesmo parar para lavar não lavo, a cada 3. Mas eu concordo que você tem que cuidar, é um bem material. Não estou dizendo que eu estou certo, eu não estou dizendo que eu estou certo, estou dizendo que um bem material você tem que cuidar. Se puder lavar todo final de semana, faça isso. Só que eu conheço gente que acorda, de verdade, é um ritual, acorda de manhã e vai até 11 horas da noite, né? Por uma coisa que vai andar na rua, na poeira, no primeiro barrinho, a chuva que der, acaba com tudo que ele fez. Será que isso vale a pena? Né?
Às vezes é o Corinthians, né? Mas a gente tem misericórdia. Deus tem misericórdia dos Corinthians, né? Olha lá. Tem que queimar tudo. Mas não é. O problema não é o Corinthians. Mas, sem brincadeira. Tem uma frase corintiana e eles falam que Todo-Poderoso Timão, Todo-Poderoso há um só, que é Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado, que algumas coisas não entender e sem querer você fala, não, mas isso é uma brincadeira. Gente, não é. O pessoal mata por causa disso. Não é uma brincadeira. Então você começa a entender o que está no lugar de Deus. É errado assistir futebol? Claro que não. Eu não gosto, mas não há nada de errado nisso. É bacana, é bom, o esporte é bom. O problema é quando isso ultrapassa o limite da normalidade e avança para machucar, para acabar com a vida de alguém em nome de uma coisa que sequer sabe que ele existe. Você pensa que ou Palmeiras, ou São Paulo, ou Corinthians sabe que você existe? Você é um número. Você é um número. É um Deus muito ruim. Como o dinheiro, Jesus fala: se você ama o dinheiro, ele vai se tornar um Deus, e o nome dele é Mamon. Porque aquele que ama o dinheiro vai fazer de tudo para tê-lo, agradá-lo, e ele vai matar, e ele vai mentir, e ele vai enganar, e ele vai passar pessoas para trás, ele vai vender pessoas que ele ama por causa do dinheiro, porque ele precisa do dinheiro. Então Jesus fala: esta atitude é uma idolatria, porque o dinheiro não é que ele é um Deus, mas ele se torna um para quem ama ele. Então nós podemos ser idólatras de várias formas. Depende o que está no seu coração. O que é que ocupa a sua mente? O que é que ocupa o teu coração? O que é que tem motivado a sua vida todos os dias? O que é que tem tido importância no seu tempo, no seu pensar? O que tem ocupado a tua cabeça? O que tem te preocupado tanto? Então, se não é Deus, meu irmão, lança fora. Faz o que Josué está dizendo, porque para fazer um pacto com Deus, você não vai poder levar isso junto. Isso vai ter que ser jogado fora. Deus manda jogar longe aquilo que ocupa o lugar dele em nossas vidas. O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Pode ser uma coisa boba, mas você não consegue se livrar dela, né? Isto é um Deus. Porque se ocupa o lugar de Deus e você não consegue retirá-lo, é um Deus mau, um Deus que escraviza, mas é. E sempre há um Deus que quer se levantar. Não esquenta não. Você derruba um, vai vir outro. Vai sempre ter outro. Quer ver um Deus difícil de derrubar? Você deve estar pensando assim: eu não tenho nada disso. Agora todo mundo vai cair. Agora vai. Você quer ver um Deus difícil de derrubar? Você é o Deus mais difícil de cair. Porque esse se controla, esse toma as rédeas, esse decide e esse faz. E Deus fica fora. Esse é o Deus mais difícil de derrubar. Mas ele cai. Ele cai. Se você quiser, hoje, nem mesmo você mais se levanta e você vai dizer: Senhor, eu estive sentado até agora no trono que é teu. Toma o lugar que é o seu Senhor. Toma o lugar que é do Senhor na minha vida. Deus precisa da sua posição, meu irmão. Ele pede devoção sincera, culto sincero. É um pacto. E o final desse pacto eu quero falar agora, que é o terceiro ponto. Deus nos mostra os direitos e deveres da aliança. Então, no pacto de suzerano você tem o histórico, você tem a decisão e os direitos que vocês terão. Nesse pacto é isso que está acontecendo. Após Josué então ter dito que eles deveriam escolher entre os deuses dos povos e o Senhor, qual foi a resposta de Israel diante de tudo isso? Depois de ouvir toda a sua história, desde o tempo de Abraão, depois de ver que eles realmente tinham deuses ali no meio deles, qual foi a resposta de Israel?
Israel na mesma hora. Não, nós, porque Josué disse o quê? Eu e a minha casa, nós já tomamos a decisão. Entendeu agora por que ele fala isso? Não é nada com bênção, tem a ver com postura, posição. Ele está tomando uma posição, e a casa dele provavelmente eram escravos, eram serviçais dele. Ele não pode tomar decisão pelas pessoas, mas pelos escravos sim. O escravo tinha que ter a religião dele. Ele fala: eu e minha casa vamos servir a Deus. Agora, se vocês não quiserem, eu já tomei a minha decisão. Então é isso que agora a congregação de Israel olha e fala: nós também decidimos servir ao Senhor. Essa foi a decisão de Israel. E é muito interessante quando eles falam isso. As pessoas aceitam Jesus à torta e à direita. Aceita Jesus, cara. Poderia ter feito isso com aquele senhor que estava ali, bêbado, não estava entendendo nada. Eu poderia. Ia fazer bem para o meu ego isso. Hoje eu apresentei Jesus para uma pessoa. Aquele homem sequer ia saber do que eu falei. Eu acho que ele talvez nem se lembre amanhã que esteve aqui. Peço a Deus que se lembre. O Carlos conversou bastante depois com ele. Peço a Deus que ele se lembre, Carlos, um pouco do que foi falado para ele. Peço a Deus que as orações que nós fizemos aqui tenham afetado a vida dele. Mas eu não posso falar: aceita Jesus. Ele vai dizer aceito. O jeito que ele estava ali, ele ia dizer que sim. Mas e aí? Que decisão foi tomada? Ele não, talvez nem se lembrasse mais. E como todo contrato, violar alguma cláusula tem consequência. Tem consequência violar alguma cláusula desse contrato. Você já violou algum contrato na tua vida? Já deixou de pagar o aluguel, alguma coisa? Não, né? Graças a Deus aqui acho que todo mundo está sem aluguel, né? Ou não? Mais ou menos quase todo mundo, né? Mas é difícil. Se você violar um contrato, a coisa ferve para o teu lado, ferve legal. E aí Israel foi lá e disse: não, a gente aceita, a gente assina. E é assim, igual com Jesus: não, eu aceito, beleza. Então muitas pessoas aceitam Jesus, muitos fazem votos a Deus: Senhor, se o Senhor me fizer isso, eu faço isso para o Senhor. Senhor, eu te darei a minha vida se o Senhor me fizer isso. Eu te darei, eu servirei ao Senhor todos os dias se o Senhor me fizer isso. Se o Senhor me der aquilo, se o Senhor fizer isso. Então, as pessoas acham que podem brincar nesse sentido com Deus, e não pode, né? Não podemos brincar com Deus nessas coisas, em contratos que nós fazemos, com alianças, né? Muitos dizem que amam a Deus acima de tudo, mas trocam o momento da oração, da adoração, o momento de estar em comunhão, por qualquer outro. Se surgir um cachorro atropelado na rua, ele deixa de vir à igreja, porque é mais importante. Não estou falando do seu caso, não, viu? A Zona me olhou ali, mas eu estou querendo dizer no sentido lógico, se está atropelado, né, Cacilda? Se dá para salvar, ela vai salvar o cachorrinho, é óbvio, porque ela é o papel que ela exerce, a função dela. Não foi nesse sentido que eu quis dizer. O que eu quis dizer é, às vezes está lá o bicho morto, né? E eu estou dizendo, está morto, e aquilo te empaca ali, te faz você ficar ali olhando para aquilo, e você troca as coisas que são realmente importantes. Você ainda está vivo e está ali. Ou então qualquer outra coisa tira a sua atenção de Deus. Ainda bem que a Rosana me ajudou ali, viu? Senão mas foi nesse sentido que eu quis dizer, né? Então, meus queridos, a história de Israel, ela é marcada por promessas não cumpridas. Por exemplo, lá em Êxodo, o que foi que o povo de Israel disse para Deus no Monte Sinai? Outra aliança Deus fazendo com o povo. E o povo diz assim: beleza, nós vamos fazer, nós vamos estar de boa aí com o Senhor, ó, é nós. Algumas semaninhas depois, como é que estava o povo? Com um baita de um bezerro de ouro, adorando o bezerro no lugar do Senhor. O mesmo povo que disse: nós aceitamos o Senhor.
E aqui o povo imediatamente fala: nós vamos servir ao Senhor também. E Josué dá uma brecada nos caras, fala: opa, espera aí. Ele diz assim, deixa eu ver onde foi. Então respondeu o povo: longe de nós abandonarmos o Senhor, no verso 16, para servirmos outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, é Ele que nos fez subir. Ele vai falando aqui: o Senhor expulsou diante de nós os nossos inimigos. Então Josué, no versículo 19, disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem o vosso pecado. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Veja bem, o povo tinha falado: não, nós vamos servir o Senhor. E Josué breca eles e fala: olha, vocês não têm condição não. Vocês não lembram do histórico também de vocês? Nós somos de dizer que amamos a Deus e em seguida nós fazemos diferente. Eu quero dizer que se você disser que sim, Ele vai perseguir você se você não fizer isso que você está dizendo, porque Ele está falando de um pacto, de um suzerano. Se você não cumprir o pacto do suzerano, você vai sofrer as consequências. Então o povo continua reafirmando: não, nós vamos assumir esse compromisso. Então o povo assume o compromisso de uma vez por todas no verso 20. No verso 20 em diante, aí você vai ver o povo falando. Então, meus irmãos, a bênção já estava descrita. Já estou terminando, tá bom? Não deixar vocês cansados não. A bênção ela já estava descrita para eles. Deus é um rei e ele se coloca no lugar de abençoador, de provedor. E Josué, ele alertou sobre as consequências da violação do pacto. Olha, vocês já conhece a nossa história, a gente é um povo que viola pacto direto. Lá em Juízes, veja quantas vezes diz assim: e o povo voltou a pecar contra o Senhor, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Veja quantas vezes isso acontece, quantas vezes Deus perdoa e quantas vezes eles tornam a fazer aquilo de novo. Então é uma característica do homem, do ser humano, fazer isso, voltar atrás de compromissos que assumem com Deus. Após ouvir o que aconteceria com a traição, o povo diz novamente: nós escolhemos cultuar ao Senhor. Então ali o povo fez esse pacto, renovou a aliança com o Senhor, e ele passou a ser então realmente o Deus deles, Se você avaliar a sua vida hoje, você pode dizer que está cumprindo a sua parte no pacto que você tem com Ele. Você pode dizer que tem sido fiel ao que Ele pediu a você, que é cultuá-lo, que é servi-lo unicamente a Ele. O que te impede então hoje de dizer que você quer fazer isso? O que te impede de você escolher cultuar somente a Deus? É amigo? É família? É trabalho? É você mesmo que está te impedindo. Como eu disse, existem deuses e um deles é você. Então, toma uma decisão, meu irmão. Mas eu não quero decidir isso, eu não me sinto preparado. Então a sua escolha já está feita. Como eu disse, não tem como ficar em cima do muro. Israel não tinha escolha. Israel só tinha escolha de escolher a Deus. E é interessante que aonde aconteceu isso, se você ler no versículo 1, está dizendo que foi em Siquém. Siquém, essa reunião, esse pacto, essa aliança foi feita em Siquém. O pacto de Abraão foi feito em Siquém. Jacó levantou um altar ao Senhor quando estava voltando, encontrando o seu irmão em Siquém. Encontro com Deus, o anjo lutou com ele, etc. Foi uma consequência disso. Nos casos aqui acontece aliança, renovo, restauração de pacto, restauração de alianças, retomada dos princípios. Siquém é um lugar aparentemente de renovo de aliança.
Hoje, se quem está aqui é onde você está, hoje Deus fala conosco, renova a tua aliança comigo. Eu não estou gostando do jeito que você está cumprindo a sua parte no nosso pacto. Não foi isso que eu combinei. Você disse que me amava, e eu disse que por ti meu filho deu a vida por você, e que você tem a vida eterna, e eu digo que andarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eu quero que você faça a tua parte. Me ama, me cultua em sinceridade, me cultua em verdade, faz a minha vontade, seja a minha testemunha, seja fiel, me dê aquilo que é devido. O povo vassalo também fazia colheita e dava para o suzerano uma parte. Deus pede o que é dele para ele, que é a nossa adoração. Foi para isso que ele nos criou, para adorar. Amém? Amém? Eu vou fazer a perguntinha, tá bom? Há alguém que não recebeu ao Senhor Jesus como seu Senhor, Salvador na sua vida e quer fazer isso? Aqui todos são crentes em Jesus? Amém. Vamos orar. Levanta, vamos agradecer a Deus, vamos orar.